Renato Portaluppi, treinador do tricolor do Grêmio, que vem sendo duramente criticado com suas atitudes nos últimos jogos e está virando a maior polêmica do país. Um exemplo disso foi o jogo em que o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Ao final, Renato não deixou nenhum dos jogadores dar entrevista. Renato não deixando os jogadores dar entrevista, ó. Renato não deixando os jogadores falar com a imprensa. Olha o Renato tirando. Renato tirando os jogadores da zona mista. Ainda mais, há dias atrás, ele também fez uma coletiva de imprensa após um jogo e basicamente parece ter ameaçado alguns jornalistas. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Tudo isso virou a maior polêmica do Brasil e fez com que o narrador Jorge Igor comentasse sobre o assunto, detonando o treinador gremista. Será que o Renato enlouqueceu? O Renato Gaúcho pirou? É esse o técnico que um dia cogitaram para a seleção brasileira? Porque o que ele está fazendo nas coletivas não é possível. Apesar que tem um ponto da coletiva de ontem que eu concordo inteiramente com ele, tá? Mas no resto, cara, tá difícil entender. Vou pegar a coletiva do Renato Gaúcho primeiro. Vou pegar o momento do Renato Gaúcho primeiro. Eu tô realmente preocupado. Porque o Renato não parece nada bem. Nada bem com a pressão que tá recebendo, com os resultados ruins, com o risco de rebaixamento que o Grêmio finalmente tá afastando. Faltando agora mais 2 rodadas para terminar o ano. E eu vou voltar aqui na coletiva do Renato no meio da semana passada. Lá em Belo Horizonte. Depois do empate contra o Grêmio. Quando o Renato ameaçou não dar mais entrevistas. Quando o Renato disse, eu não tenho medo de ninguém, e disse, se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois, vou chamar de mentiroso, vocês têm família, andam por aí, o torcedor conhece e alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também. A fala do Renato foi essa. Eu não acrescentei uma palavra e nem retirei uma palavra. Ele disse isso. Aí depois ele emitiu uma nota dizendo, pediu desculpa para quem interpretou mal. E ontem, depois da vitória contra o São Paulo, ele é perguntado novamente sobre isso. Aliás, uma vitória onde o Grêmio faz um bom primeiro tempo e some no segundo e toma gol de novo. E o Renato está encontrando muita dificuldade para explicar isso e talvez essa seja a estratégia do Renato, fugir da explicação dos problemas que o Grêmio tem em campo, de alguns jogadores que não rendem, das oscilações do campeonato, do porquê esse time não consegue competir muitas vezes, do porquê esse time toma tanto gol. Aí ele parte para esse lado. Mas aí ontem, pegando o fio de volta, o Renato diz, não me arrependo de nada. Mantenho as minhas críticas. Não são todos, eu tenho respeito por vocês, só que, infelizmente, tem uns idiotas no meio de vocês que nos atacam todo dia. E aí ele se refere ao presidente da ASEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, como um débil mental. Então, vamos lá. Vamos tentar botar a bola no chão aqui. Primeiro que a minha visão, ela não é da aldeia, né? Eu não tô em Porto Alegre, eu não tô no dia a dia do Grêmio. O Renato até disse, fez questão de dizer, eu não tenho nenhum problema com a imprensa nacional. O meu problema é com aqui, é com a imprensa da aldeia, parte dela. Então vamos lá. Eu acho que o Renato tá encontrando uma dificuldade, minha visão de fora, ok? Não sei se, principalmente os gaúchos que estiverem vendo o vídeo vão concordar, vão achar precisa a minha análise, mas é uma visão um pouco mais distante. Me parece que o Renato tá encontrando uma dificuldade de marcar essa linha do que é o trabalho sério e do que é o trabalho que tem algum nível de seriedade, mas que tem muita paixão. E uma paixão que extrapola, que é hoje a realidade que a gente tem. Nós temos a cobertura esportiva hoje dividida em blocos diferentes. Você tem aquela imprensa dita tradicional, com um padrão já muito conhecido de análise. Você tem os influenciadores, que têm os seus canais próprios, as suas redes próprias e que não têm
tanta amarração assim com linha editorial de empresa A ou B, são mais livres e colocam muito sentimento, às vezes com análises muito técnicas, muito profundas, porque eu não tenho a arrogância de achar que se eu acompanhar daqui de São Paulo todos os jogos do Grêmio no campeonato, eu ainda assim vou ter uma profundidade maior do que o cara que faz o canal Respirando o Grêmio 24 horas por dia, que faz vídeo sobre o Grêmio todo dia. Eu posso ver todos os jogos do Grêmio, mas eu não vou fazer vídeo do Grêmio todo dia. Eu tenho que ver o São Paulo jogar, eu tenho que ver o Fluminense jogar, eu tenho que ver o Atlético Mineiro jogar, eu tenho que ver tudo, né? Tem que ver o Santos, tem que ver tudo. Só que muitas vezes esse cara com profundo conhecimento do clube, esse influenciador, não sei se todos fazem isso, mas alguns fazem, tem uma dose muito carregada de paixão e aí o coração fala, e às vezes quando o coração fala, se você não tem muito domínio das emoções, se você não é um cara muito fluente, se você não é um cara com vocabulário muito rico, se você não é um cara muito cuidadoso, você extrapola. E tem um outro bloco, que é uma interseção desses dois primeiros, que é o influenciador, o torcedor, que vai às vezes para esse grupo tradicional de mídia. E aí esses mundos se encontram. Então tá muito difícil hoje dizer o que é o quê. Hoje, se você perguntar, o Jorge é um narrador de TV, eu não me vejo assim, eu tenho dificuldade de me colocar nessa caixinha, porque hoje é tudo a mesma coisa, hoje é tudo junto. Hoje é TV, é streaming, é rádio, o rádio é vídeo, o rádio é imagem, o rádio é streaming, o rádio é FM, sabe? Tudo se mistura, né? Então eu acho que o Renato tá encontrando essa dificuldade. Me desculpa, Renato, quando você diz... vou começar a dar nome aos bois, esses caras têm família, saem na rua, têm filho e eles vão sofrer também. Não existe para pessoas minimamente inteligentes, e eu me considero, né, sem nenhum tipo de arrogância, eu me considero uma pessoa com alguma capacidade de entender aquilo que é dito. Isso me parece ameaça, isso me soa como ameaça, isso me soa como jogar as pessoas aos leões, isso é péssimo. Ah, não é que desculpa a quem interpretou mal, ele foi além ontem, veja... Gente, desculpa, Renato, isso aí vira loucura. Você chamou de burro quem interpretou como uma ameaça o que você disse. Não, ora bolas, era o quê? Burro. Quer dizer, quem interpreta com clareza aquilo que você disse é burro. Você é o inteligente. Você é o bom. Você gosta muito de se vender, porque eu sou bom, porque eu sou... Se você fosse bom, Renato, você é um bom treinador, você tem um grande histórico, você é campeão da América, você tem excelentes trabalhos, mas hoje, não adianta você ficar batendo no peito que é bom, quando você não faz um bom trabalho. Definitivamente não faz um bom trabalho. E acho que o que piora as coisas pro Renato é quando ele olha pro vizinho do lado, que estava até ontem brigando pelo título, e que teve problemas. Verdade que teve o Beira-Rio liberado antes da Arena. Teve mais jogos do Beira-Rio do que o Grêmio teve na Arena. Verdade. Mas teve problemas, como o Grêmio teve com a enchente, teve jogador resgatando vítima alagada, assim como o Grêmio também teve, e tá lá, com vaga direta na Libertadores e até ontem brigando para ser campeão brasileiro e defendia uma invencibilidade de mais de 15 jogos. Então pera lá. Então não adianta ficar batendo no peito, eu sou o bom, eu sou o brabo, eu sou e vocês, e aí é o perigo da generalização. E ontem ele foi questionado com muita elegância pelo último colega que fez a pergunta, e aí ele se levanta. Quando ele se vê diante de um questionamento elegante e duro, como foi o da última pergunta de ontem, pô, Renato, essa generalização. Aí o Renato retruca, não, porque tem gente que chama a gente de abobado, vocês gostariam que a gente chamasse vocês numa zona mista de abobado? Mas, Renato, assim... você tem vídeo disso pra mostrar? Não, você quer que eu poste? Eu gostaria que você postasse. Ele e o repórter na elegância. Eu gostaria, porque eu não vejo isso, né? Eu não faço isso. Você não acha que é complicado você generalizar? E aí o Renato, né, dá lá as justificativas dele e levanta e não volta atrás. E aí ele cita um exemplo. Você quer ver? Você imagina, outro dia o cara me chamou de abobado. Eu não sei quem é o sujeito, se ele é influenciador, se ele é repórter, se ele é comentarista, que chamou alguém de abobado, que chamou Vilha Sante de abobado, que usou o termo abobado, um termo pejorativo. Mas aí você pega, me parece que é o Renato se apegando num fio de argumento para transformar algo que tem o seu tamanho, eu não estou tratando como algo bobo, pô, realmente, né? O cara se referir nesses termos a um jogador, a um treinador, eu não acho legal. Mas o Renato se apega nisso para basear toda a sua argumentação e pouco se fala de campo. E pouco se fala do porquê o Grêmio toma tanto gol. E do pouco se fala porque o Grêmio ficou tão distante do Internacional em termos de performance quando ambos tiveram problemas com as enchentes. E várias outras questões que a gente poderia falar do trabalho do Renato. Por que tem tantos jogadores que não rendem? Por que o Reinaldo não rende? E tantos outros. E aí, além disso, ele transformar algo que, repito, tem o seu tamanho em algo muito maior do que realmente é, o Renato também vai para uma estratégia de, após o jogo, retirar os jogadores. Tinha jogador da entrevista na saída do campo, na zona mista. E o Renato vai lá e retira de maneira truculenta o cara. Não, porque não vai falar, porque essa imprensa, não sei o quê. Ora, Renato, você é o primeiro a dizer que não são todos, não é isso? Quando você foi apertado ontem na coletiva, você falou, não, mas veja, eu respeito alguns de vocês. E aí, então,
Na hora de... Não, eu não tô generalizando. Na hora de se explicar, não, é pra um ou outro e tal. Mas aí por que você retira os jogadores da coletiva? Então você vai punir aqueles que você, em tese, respeita. Aqueles que você supostamente respeita, você tá atrapalhando o trabalho dessas pessoas, retirando os seus jogadores da coletiva. E ameaçando não dar entrevista. Você não vai fazer isso, Renato. Você não vai fazer isso. É óbvio que você não vai. Você não tem peito pra fazer isso. Porque nenhum treinador... A entrevista coletiva é um compromisso oficial do clube. Para de jogar pra galera. Muito fácil ficar jogando pra galera. Porque o torcedor compra o barulho. Porque o torcedor, uma parte do torcedor, não gosta do trabalho da imprensa e é muito fã do Renato. E aí mistura as coisas e é isso mesmo, ele me representa, não tem que falar com essa imprensa colorada, que é um bando de vagabundo. É muito fácil, é isso mesmo, não tem que dar entrevista pra esses caras. Você, Renato, não tem bagos pra deixar, é isso mesmo, nesses termos, bagos, aqui no roxo, pra deixar de dar entrevista coletiva, porque você não pode fazer isso, porque é um compromisso oficial do clube, porque os patrocinadores pagam caro pela entrevista coletiva depois do jogo. Então para de mentir pro torcedor, porra. Para, porque você não vai fazer isso no Grêmio, no Flamengo, no Corinthians, no Internacional, no Brasil de Pelotas. Você não vai fazer isso em lugar nenhum, porque você não pode fazer isso. Pode gargantear o quanto você quiser, que você e nenhum treinador vai fazer isso, porque esse é um compromisso oficial. E desculpa, se você não tá preparado para dar explicação pra tua torcida, porque não é pra mim, não é pro repórter da Guaíba, da Gaúcha, é pro torcedor do Grêmio. Se você não tá preparado para dar resposta pra ele depois do jogo, você não pode ser treinador. Porque entrevista coletiva faz parte do trabalho do técnico, explicar as decisões que ele tomou. Então não vem meter essa cara de... Você vai enganar meia dúzia de torcedor na arena. Torcedor inteligente não vai comprar essa, não. Ah, eu não vou dar entrevista. Para com conversinha, cara. Pelo amor de Deus.